Você já imaginou que existe um episódio do Pato Donald que a Disney proibiu totalmente? Não é piada, não é teoria. Dizem que essa fita perdida mostra um lado do Donald que ninguém deveria ter visto. E se você acha que desenhos da Disney sempre foram alegres e inocentes, prepare-se. Essa história vai virar sua percepção de cabeça para baixo. Mas antes de começar, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Sério, isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos assustadores como esse. Nos anos 2000, começaram a surgir relatos em fóruns obscuros da internet sobre um episódio secreto, proibido, pela Disney chamado de do Pato Donald. Segundo quem viu, o curta mostrava o personagem em um estado de desespero profundo, caminhando por cenários sombrios, completamente diferente do Donald alegre que todos nós conhecemos. A Disney teria proibido a exibição dessa fita imediatamente, mas alguns relatos afirmam que ela circulou entre poucas pessoas, deixando um rastro de medo e mistério que até hoje ninguém esquece. O episódio começava de forma simples, mas perturbadora. Donald estava sentado em sua poltrona, sem sorrir, sem falar, encarando o chão. O olhar vazio do personagem era o primeiro sinal de que aquilo não era um desenho comum. Ele parecia exausto da vida, carregando um peso invisível, algo que nenhum personagem de desenho deveria sentir. Depois de alguns segundos, ele se levantava e caminhava, mas não era pela casa que nós conhecemos. Ele surgia em um corredor escuro, sem fim, e cada passo ecoava com um grito silencioso. O rosto de Donald permanecia frio, sem expressão, transmitindo apenas uma tristeza profunda. A sensação era de solidão absoluta, como se estivesse completamente sozinho no mundo. Enquanto ele andava, surgiu uma voz em russo, baixa e metálica, quase impossível de entender. Tradutores afirmam que eram frases sobre dor, solidão e desespero. A cada palavra, Donald parecia pesar ainda mais, como se estivesse carregando um peso de toda a sua vida. O silêncio entre as palavras aumentava a sensação de desespero. A trilha sonora, ou melhor, a ausência dela, era substituída por ruídos metálicos, estalos e sons graves, criando uma sensação de desconforto físico e psicológico. Alguns relatos afirmam que quem assistiu sentiu náusea, dor de cabeça e até ansiedade extrema. Não era um desenho. Era um experimento mental, diziam alguns. O cenário se deformava enquanto ele caminhava. Paredes se inclinavam, o chão rachava, vultos surgiam e desapareciam rapidamente, dando a impressão de que algo invisível observava o Donald a cada passo. A sensação era de desorientação total, como se o corredor não tivesse fim. Após cerca de 7 minutos, Donald parava. Ele olhava fixamente para frente, os olhos vermelhos, exaustos e desesperados. O grito que vinha a seguir não era cartunesco, era humano, desesperador, impossível de ignorar. E então, a tela fica preta, sem créditos, sem logo da Disney, sem nada. Só um silêncio absoluto, até o final da fita. Mesmo com a proibição da Disney, rumores sobre esse episódio continuaram a circular. Muitas pessoas afirmaram que a fita provoca efeitos físicos, como pesadelos, insônia, sensação de perseguição. Outros acreditam que tudo é invenção da internet, mas o mistério permanece. Se existiu, ninguém sabe onde está. Se não existiu, ainda assim o medo é real. Muita gente não sabe, mas essa história começou a circular em fóruns como 4chan
e outras comunidades underground nos anos 2000. Naquela época, qualquer rumor sobre episódios perdidos se espalhava rapidamente. Foi assim com o famoso mouse.avi sobre o Mickey em uma rua sem fim, que inclusive eu já fiz um vídeo sobre essa história, sobre essa creepypasta do mouse.avi. Ela tá aí no canal e eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam assistir-la também. E também com Squidward Suicide, sobre o Bob Esponja. Essas histórias seguem um padrão: pegar personagens infantis e amados e colocá-los em situações extremas de desespero. O episódio do Donald se encaixa nesse padrão, mas com um detalhe que deixa tudo ainda mais pesado: melancolia e sofrimento genuíno. Não é um horror gráfico, não é sangue ou violência explícita. É o peso psicológico de um personagem amado que simplesmente se perde. Alguns relatos sobre supostas testemunhas afirmam que, depois de assistir a fita, sentiram efeitos reais, pesadelos constantes, sensação de alguém que os observava e ansiedade intensa. Alguns até relataram que tiveram insônia por dias. Tudo isso aumenta a sensação que o episódio é mesmo proibido. Exerce poder sobre a mente de quem o imagina. E eu preciso ser sincero, só de imaginar esse episódio dá um grande arrepio. O contraste entre a inocência e o horror psicológico é brutal. É isso que faz dessa história tão famosa até hoje. Bom, se você está assistindo até aqui, deixe seu like e comenta se acredita que o episódio realmente existiu ou se é só uma lenda urbana. Alguns relatos afirmam que existe uma versão ainda mais rara. Depois da tela preta surgiu uma frase em russo: "Não há mais esperanças". Quem assistiu dizia que os pesadelos se tornavam reais e que a sensação de medo permanecia por dias. E é essa versão que reforça o caráter proibido da fita. A Disney jamais quis que alguém visse isso. Não por violência, não por sangue, mas pelo grande impacto psicológico que causava. O mais assustador, na minha opinião, é perceber como uma animação aparentemente inocente pode se transformar em algo tão perturbador. Isso nos faz pensar sobre o poder da mente humana e como memórias de infância podem ser manipuladas emocionalmente, mesmo por algo que só existe em relatos. Obrigado por assistir e até a próxima semana.